é extremamente curioso, porque, por vezes, nós temos casos, se não na família, no grupo de amigos, etc., de pessoas que tiveram esta experiência de jovens partirem para o plano espiritual. E serve também, não é? Como nós sabemos, mês de Natal, mês de presentes, nós podemos presentear alguém com um livro, se não a nós mesmos, e estaremos auxiliando o centro, não é? Se nós estivermos aqui em 80, 90 pessoas, se nós para o preço de cada livro é $10, ou seja, uma economia de 50 centavos de dólar em 20 dias, você pagou um livro, pode levar de presente para alguém, e um livro, por vezes, por incrível que possa parecer, pode salvar vidas. Não é verdade? Nós já tivemos casos, por experiência própria, de indivíduos que estavam à porta do suicídio e, por causa de uma obra espírita, acabaram mudando o rumo da sua própria vida. Então, o livro ele é um presente de luz, ao mesmo tempo que nós auxiliamos a casa. E, estando no Natal, por vezes nós temos dúvida em dar um presente, diz assim, eu vou dar um livro. Vou dar um livro. Porque dar um livro é nós darmos conhecimento. E se a pessoa não tem o hábito da leitura, por vezes é através do contato com uma obra espírita que se desperta aquilo que é o espírito. Até porque está inserido em nós a necessidade, o dinamismo da cultura, do conhecimento, etc. Faz parte do espírito. Em algum momento ele tem que ser despertado. Por isso que é melhor que a gente desperte logo, não é verdade? Porque é o óbvio, quanto mais nós conhecemos, mais nós aprofundamos o conhecimento, o conhecimento pessoal. Quanto maior conhecimento nós temos de nós mesmos, mais maior liberdade nós vamos adquirindo na nossa vida. É assim que funciona, tão simples quanto. Muito bem, para nós falarmos um pouco a respeito do aniversariante do mês, nós fomos buscar alguns aspectos históricos, a começar pelo calendário, o antigo calendário romano. É interessante que esse era um dos documentos utilizados para o calendário romano, e nós fomos buscar essa parte histórica para a localização do nascimento de Jesus, o porquê de 25 de dezembro e alguns aspectos relacionados a essa data e, claro, aos ensinamentos do Cristo. E, na verdade, o que acontecia com o calendário romano? Eles tinham semanas, por vezes, de 15 dias, meses de 10 dias, e de acordo com a vontade do imperador reinante. Ou seja, o povo não conhecia datas de nascimento, não tinha datas de casamento ou falecimento. Não existem registros históricos sobre festas de aniversário na antiguidade. Ou seja, o imperador, quando mudava o imperador, ele resolvia mudar o calendário, e se você estivesse reencarnado lá, você não ia discutir com ele, não é? Porque a sua vida ia ficar um pouco complicada. Você ia participar do time de futebol contra leões, né? E é incrível, os leões sempre ganhavam. Então, na realidade, estava na mão do sujeito. Ele decidia o que ele bem entendia a respeito. Por isso que essas situações de datas, períodos, etc., não é? Exemplo, sem qualquer demérito, mas Moisés e todos os nossos irmãos hebreus que foram libertos da escravidão do Egito, ficar 40 anos andando no deserto do Sinai. Não é? Como é que era medido o tempo? Não é? Até porque o deserto do Sinai tem 173 quilômetros quadrados. Vai ser ruim de localização lá no deserto do Sinai. Não? Para ficar 40 anos andando no deserto do Sinai, claro que tem todo um porquê. Mas isso não importa, ou seja, as questões de datas, de tempo, etc., passavam muito por este tipo de problema. Não é? Por exemplo, quando a gente vai pegar o Herodes, o Grande, o nascimento dele, que se entende, foi em 73 a.C., e a morte de 4 a 6 a.C. Ele viveu muito. 69 anos, se é que o ano fosse de 365 dias, seria algo como nós alcançarmos hoje. Aliás, biologicamente, nós somos preparados para alcançar 125 a 130 anos de idade. Quem é que chega lá? Opa, temos lá um candidato. Olha que maravilha, né? Temos um candidato.
E é chegar assim com consciência, não é chegar lá achando que não sabe se é uma salsicha, se é gente, se está indo, se está voltando, se já foi, se nunca saiu, mas é com consciência. E, na realidade, há uns 2 anos atrás, um pouco mais talvez, uma senhora em Minas Gerais, lá no Brasil, no interior de Minas Gerais, foi entrevistada e ela já estava com a idade de 114 anos, completamente lúcida, claro, o corpo envelhecido, a máquina, não é? É envelhecida, mas lúcida, e perguntaram para ela, inclusive, o que ela comia. Por incrível que possa parecer, ela ainda era chegadinha numa costelinha de porco. Uma com barulho desse. Né? Aí perguntaram para ela, qual é o seu segredo? Não era costelinha de porco. Ela disse, eu sou feliz. Parabéns. Que seja o seu caso, porque a gente chega lá. Agora, estressado, infeliz, reclamando da vida, etc., o túmulo te aguarda mais cedo. Ok? Eu tenho um amigo que desencarnou há 2 meses atrás, com 43 anos de idade, vítima de estresse. Hoje, 43 anos de idade, em 1950, quando o IBGE começou a analisar a faixa etária dos indivíduos no Brasil, se o indivíduo desencarnava, morria na versão original, com 45 anos de idade, faixa etária média. Uma criatura de 40 anos de idade, em 1950, no Brasil, era uma criatura velha, não é? Já pronta para o desencarne. Hoje, 43 anos de idade, é um absurdo se desencarnar com essa idade, tendo plena saúde, evidentemente. Né? Mas a enfermidade do estresse leva o indivíduo mais cedo. Se juntar com mau humor, aí então você já é candidato com menos de 43. Né? Então, cuidado, né? Seja feliz para muito tempo. Bom, o cidadão parece que se viveu tudo isso, viveu muito bem, e ele teve um reinado de 37 a 4 antes de Cristo. Logo, Jesus provavelmente nasceu entre 7 a 6 anos antes dele mesmo. Ou seja, da data considerada. Não é? Mas apenas aspectos históricos para as nossas informações. Não é? E, na realidade, os próprios primeiros cristãos, eles não comemoravam o nascimento de Jesus. Somente a partir do ano 350, o Natal começou a ser comemorado. Olha que coisa fantástica, não é? O nascimento do Cristo, então, passou a ser comemorado. Isso, gente, tem relação com um pouco da história. Por quê? Se nós formos nos celtas, que viviam na Gália, que hoje é a França, é da onde, inclusive, o codificador tem uma experiência importante como druida, que era um sacerdote celta na Gália, e os celtas, eles eram, ou os gauleses, eles eram reencarnacionistas. E eles, inclusive, em combates com os romanos se impressionavam com o fato de que eles não voltavam para pegar os corpos dos soldados mortos, porque eles entendiam o seguinte, o corpo, por si só, não tem mais valor, então o que importa é o espírito. Então, para eles, o corpo não fazia sentido. Eram reencarnacionistas e entende-se até que os próprios sacerdotes eram monoteístas, ou seja, tinham uma relação com a divindade única. Mas é interessante que eles comemoravam o solstício de inverno no dia 25 de dezembro. E a comemoração se estendia, era mais interessante ainda, porque ela se estendia até o dia 6 de janeiro. Eram 12 dias de festas que eles faziam, porque estava entrando o inverno extremamente rigoroso, e eles mesmos sabiam que, por vezes, não teriam alimento nem para eles, nem para os animais, não sabiam se iam terminar o inverno vivo. Então, eles faziam uma grande festa em 25 de dezembro, que era o solstício de inverno. É interessante porque em Roma também se fazia, não é, no solstício de inverno, era celebrado muitos séculos antes do nascimento de Jesus, e eles chamavam de Saturnálias. Saturnálias porque era homenagem ao deus Saturno,
época era o deus da agricultura. E durante o período de inverno, o deus Saturno, então, fazia com que a terra descansasse para que, assim que terminasse o inverno, começasse a ser utilizada novamente para as plantações. É da Saturnália, né, dessa festa, que você percebe pela pintura, que era uma festa daquelas que tinha cabide, inclusive, do lado de fora, e coisas do gênero, né? Era daí que vem, das Saturnálias, que vem esta aqui. Ó. Ela deu origem a esta aqui. Né? Das Saturnálias deu origem àquelas que a gente chama de carnaval. Nada contra quem goste de desfilar, etc., porque o problema não é a festa em si, sim a postura do indivíduo. Não é verdade? Aliás, qualquer festa, qualquer situação não é um problema. A situação é a postura do indivíduo dentro, não é, do local onde ele se encontra. E não adianta, por vezes, André Luiz vai descrever com clareza nos Mensageiros aquela visita numa igreja, onde ele vai fazer essa visita, e havia uma verdadeira arruaça literal de espíritos naquele ambiente, que era reservado para um momento de reflexões e coisa do gênero, porque as pessoas que lá estavam interessadas em outras coisas. Então, o fato de estar no local não significa que, de repente, né, por estar no local, a condição da companhia e a situação que esteja na dimensão espiritual esteja de acordo só por causa do local que nós nos encontramos. Não é verdade? Por isso, cuidado com os seus pensamentos, porque o mentor registra tudo. Isso não é para meter medo em ninguém, mas é o óbvio. Até porque eles registram para poder nos auxiliar, sim ou não? Os obsessores também fazem isso, para nos auxiliar. Porque a obsessão tem um fim, não tem? Se não vai de um jeito, vai de outro. É bom que a gente vá do jeito que nos é apresentado. A evolução pode se dar pelo amor. Não serão suprimidos provas, mas não será necessário expiação. Olha que fantástico. Não estaremos isentos de provas, mas nos isentaremos de expiações. O que é bastante considerável, utilizando a nossa inteligência. Bom, indo um pouco mais em frente na história, em 274, o imperador Aureliano proclamou o dia 25 de dezembro como o Dies Natalis Invictus Solids, ou seja, o dia do Deus do Sol invencível, Deus Sol invencível. Era o nascimento. O Sol passou a ser venerado. Olha que coisa interessante, né? Então, eles veneravam o Sol. O Deus Sol, veja que em esculturas da época, o início do inverno passou a ser festejado como o dia do Deus Sol, o dia do Deus Sol invencível. Essa era a veneração que eles faziam. E aí o Natal de Jesus vai surgir por um decreto do Papa em 350. O Papa Júlio I decretou o nascimento de Cristo, que deveria ser comemorado no dia 25 de dezembro, substituindo a veneração do Deus Sol. Não é fantástico? Então, assim, esse povo está vivenciando uma realidade. São movimentos importantes, se nós formos analisar. Esse povo está vivenciando uma realidade que não tem absolutamente nada a ver, sim ou não? Então, a gente muda a data, né? Altera o objetivo. Alterou-se o objetivo. Né? Em vez de Deus Sol, fica sendo o nascimento de Jesus. Também por uma questão muito, muito importante. Era também o nascimento do Deus Mitra, que tinha quantidades gigantescas de adeptos em Roma. O mitraísmo tinha quantidades gigantescas de adeptos. O Deus Mitra é a configuração, como nós podemos ver, de um soldado que esfaqueia um touro, e quando ele abre o ventre do touro, do touro saem, então, as estrelas, o universo, etc. E ele era extremamente cultuado pelos romanos, e há uma influência muito forte, tanto é que nós vamos ver algumas coisas que são sinais dos tempos, como isto, por exemplo. Você sabe o que é isso, não é?
Isto é, um aparato que se chama mitra. E os sacerdotes de mitra usavam este tipo de vestimenta. Olha que coisa interessante, né? Então você faz adaptações. Por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, você vai ter... Não dá para você chegar e dizer assim, olha, vamos mudar tudo de uma vez. Vamos pegar um exemplo. O próprio Jesus. Jesus, ele não mexe na forma da divindade. Ele trabalha o conteúdo. Não é isso? Ele não mexe na forma antropomórfica de Deus. As pessoas entendiam Deus como uma forma antropomorfizada, ou seja, Deus era uma criatura humana, com aspectos humanos, aonde a relação da divindade com suas criaturas era uma relação, por vezes, de carrasco. O que Jesus faz? Ele não vai mudar a forma, porque as pessoas não estavam preparadas para isso. Ele tinha que fazer o quê? Ele trabalhou o conteúdo, aonde ele sai da condição, ele deixa a forma como está, ele deixa a condição antropomórfica de Deus, mas ele coloca Deus sob uma nova ótica. Ele coloca Deus para nós como Pai. E aí ele faz as pessoas da época raciocinarem. Quem dentre vós, se o filho lhe pedisse um pão, lhe daria uma pedra? E se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Não é genial? 2000 anos atrás, ele leva as pessoas, com a simplicidade das pessoas, a raciocinar e ver Deus de um outro ponto de vista, sem mexer na forma. Não tem nada de errado essas adaptações. Não é fato? Você vai... Por exemplo, Kardec, quando ele começa o seu trabalho de codificação, no lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, e também demais obras, principalmente Evangelho segundo o Espiritismo, você vai notar que, em alguns aspectos, em alguns momentos, Deus castiga. Aqueles que são leitores habituais já passaram por partes da leitura onde você vê um Deus que castiga. Ora, mas como é que você faz uma mudança de quase 1.700 anos de implementação ou de reimplementação sobre conceitos anteriores de uma única vez? Você tem que fazer a coisa gradativa. O processo educacional não é um processo de chofre, ele tem que ser gradativo. Então, da mesma maneira que, para se fazer essas alterações, ela tinha que ser aos poucos. Havia necessidade de se fazer adaptações para que as mudanças acontecessem. Pessoal, não é assim na nossa vida? Quantas vezes a gente percebe conscientemente que precisa mudar, mas não necessariamente coloca foco no ponto? Não é verdade? Quantas vezes? Quantas vezes nós temos a informação, mas não transformamos o processo na formação de nós mesmos? Quanto tempo tem o Evangelho do Cristo no mundo? A gente já sabe que todas as leis, profetas, ensinamentos estão resumidos em 2 mandamentos. Nós já sabemos. Mas, às vezes, fica um pouco na teoria. A prática vai sendo, por vezes, adiada. Então, há necessidade, se isso é uma realidade em nós, por que não adaptar as coisas, né? Aí, quem vai inspirar a história do Papai Noel é Nicolau de Mira, que foi canonizado, viveu neste período depois de Cristo, em Mira, na Turquia. E o que o Nicolau de Mira fazia? Ele era uma criatura muito boa. E ele, quando as pessoas tinham dificuldades, ele arrumava algumas moedas de ouro e colocava na chaminé da família, necessitada. Ele deixava na chaminé.
E aí, daí para ele virar o tal do bom velhinho, foi assim. Foram atribuídos a ele também, que era um espírito com maior envergadura, com maior evolução, alguns milagres, ou seja, era um espírito que produzia, ele era um espírito que produzia, através da ectoplasmia, determinadas curas, que as pessoas, em não entendendo, atribuíam essas condições a milagres. Então, ele passou a ser um santo milagreiro. E esta estrutura de colocar, não é, de ajudar as pessoas desta maneira, acabou criando um personagem que foi na Alemanha que ela ganhou muita força e da Alemanha passou para o mundo. E em 1931, uma companhia bastante conhecida pegou as características do Nicolau de Mira e criou o cidadão aí para vender refrigerante. A 5 centavos na época. Pois é, ele existe. Era o Nicolau de Mira, que da Alemanha influenciou. Veja que ele era da Turquia, mas é na Alemanha que ele ganha força, depois influenciou o mundo. E em 1931, os caras não. Coisa de marqueteiro, né? Só não joga moeda, né? É coisa de marqueteiro. Não, moeda de ouro também não tem, mas agora já. O fato é outro. Mas criou-se. Inspirado, o marqueteiro que criou em 1931 essa imagem, inspirado no Nicolau de Mira. E aí ela ganhou uma força tremenda, né? O poder de marketing é absurdo, e ele teve essa expressão, e, na realidade, o que é impressionante, por vezes, é o seguinte, se esqueceu, às vezes, muitas pessoas esquecem que o aniversariante é este aqui. Não é verdade? Não é o dito cujo Santa Claus, Papai Noel, seja o nome que quiser. É ele. É ele que ele dividiu o tempo antes e depois dele. Dada a importância da missão que é personalizada nele, que duas são personalizadas. Moisés, né? Então a missão de Moisés, então você tem personificação em Moisés, e dada a importância da missão, tem a personificação no próprio Cristo, porque ele não deixou de mandar criaturas para preparar o terreno e continuam criaturas vindo, não é? Fazendo um trabalho, claro, são candares que são colocados, um degrau depois do outro, não é? Porque o nível nosso de evolução é de um brilhantismo impressionante, então você sempre precisa mais, e essa assistência acontece. Mas, dado o momento, o momento de alteração do rumo das criaturas, vem o próprio Jesus com a missão para fazer esse trabalho de alteração de propósitos, ou seja, não forçar situações de quem quer que seja, forçar consciências. Em absoluto, ele vem despertar na criatura aquilo que estava adormecido em potência. Até porque, se somos oriundos de Deus, o Evangelho só pode te tocar, seja de que maneira for. Esperamos que para todos aqui ele não tenha sido pelo motivo da dor, e sim pelo amor, mas ele só pode te tocar se ele estiver íncito em você. Não é verdade? Senão ele não teria te tocado. Como somos oriundos de Deus, toda a genética divina está implementada em nós. Quando o Evangelho nos toca, na verdade, está tocando a potência que já está em nós e passa a ser despertada. Claro que não de uma única vez, mas é um primeiro toque, é um primeiro momento que pode se dar, e a grande maioria, graças a Deus, quando nós começamos a fazer palestras ou dar aulas em casas espíritas, nós tínhamos a idade de 26 anos, o que não faz muito tempo. Naquela época, quando se perguntava numa sala de aula ou numa palestra que permitia a interatividade, quem tinha vindo para estudar doutrina, quando muito, numa sala de 100, quando muito, 5 levantavam as mãos. 95 tinha vindo porque estavam apanhando da vida. Há mais de 20 anos atrás, esta mesma pergunta
tem uma resposta ao contrário, que é uma verdadeira bênção. Querem ver? Quem é que veio para a casa espírita para conhecer, para estudar, e não porque estava sofrendo? Levante a mão. Está aí. Que beleza, hein? Sabe o que é isso? Você precisa se valorizar, porque é conquista. Conquista do espírito. Isso é clareza. Isso é a luz que a gente diz. Ah, eu preciso de luz. Essa é a luz. É o raciocínio claro. É consciência sobre si mesmo. Eu preciso sair da mesmice por opção, não pela dor. A grande maioria aqui levantou as mãos. Isto é simplesmente fantástico. Há muito pouco tempo, poderia ser 5, no máximo 10 pessoas. Não, é algo indescritível, porque a gente não precisa mais vir porque está sofrendo, porque está apanhando da vida, porque está doendo. Pode ser que esteja até acontecendo em paralelo, mas não necessariamente é o motivo central. E o que é interessante na figura do Cristo é que, sendo um rei, não exigiu para si coroa, trono, riqueza, poder, etc. Como todos aqueles querem sentar em tronos de ouro e coisa do gênero. Veio ele, nascido de um casal muito pobre, numa manjedoura. Não que ele valorizasse pobreza, mas mostrando que importante é ser antes de ter. Porque aquele que procura ser antes de ter, quando tem, administra adequadamente. Aquele que tem antes de ser, estará perdido porque será escravo daquilo que tem. E o problema não é ter, é se escravizar aquilo que se tem. Esse é o grande problema. E ele é problema para o espírito porque esta situação ela não se encerra porque o indivíduo desencarna. O indivíduo desencarna e continua pegado nas suas coisas, nos seus bens. E não é incomum você ver o indivíduo desencarnar e voltar para casa. Ficar tomando conta, às vezes, da esposa, para ver se ela não vai casar com nenhum Ricardo, né? Das coisas que tem, para ver se, de repente, não vão começar a gastar o dinheiro, coisas do gênero. A gente tinha um arquivista na empresa que ele desencarnou e as pessoas que trabalhavam na empresa começaram a ver o dito cujo lá dentro do arquivo. A referência dele era o trabalho. Ele desencarnou e voltou para o trabalho. Que era o que ele sabia fazer. A vida dele estava limitada no trabalho. Ele não trabalhava para viver, ele vivia para trabalhar. Então, veja, não é não ter, tenha sim. Os objetivos são de construção, de melhoria, até porque todo objetivo a ser alcançado, há um esforço, esse esforço vai fazer o quê? Vai fazer com que a economia gire. E você beneficia não só você, mas beneficia a sociedade. Então, a busca dos objetivos faz parte, até porque está inserida em nós a condição do progresso. Não é? E quem de nós, né, olha Jesus lá, novamente, né, quem de nós vai querer ver o ser amado numa situação difícil? Muito pelo contrário, não é exatamente isso? Muito bem, então, esses são os aspectos. Agora, não se apegue a essas situações, porque elas são passageiras. O próprio corpo é passageiro. A gente pode fazer o que quiser, não tem jeito. Não tem jeito, chega uma hora que nós vamos desencarnar, ponto. Então, esta é a maneira de lidar com isso. É ser do mundo sem ser escravo das coisas do mundo. Simplesmente isso. É possuir as coisas, mas não ser possuído por elas. Simples desse jeito. Até porque é muito engraçado, né? A gente chega aqui sem nada, vai sair daqui sem nada e briga no meio por aquilo que a gente não trouxe e nem vai levar. Não é um absurdo? Olha que perda de energia. Não é? Então, use bem, faça bom uso, mas não nos apeguemos a uma situação. É isso que Jesus mostra desde o seu nascimento. E, na realidade, o que ele vai trazer para nós? Ele vai trazer para nós exemplos do exercício do amor. Essa é a missão salvacionista do Senhor.
Esses são os aspectos importantes. A comemoração do Natal é comemorar no exercício do amor, que é exatamente o processo salvacionista. De quem? De nós mesmos. Do quê? Das nossas limitações. O exercício do amor, o exercício da bondade, o exercício da caridade, que é o amor em ação, faz com que nós quebremos as amarras de nós mesmos, que nos prendem aos aspectos do desconhecimento de nós mesmos, que nos prendem às situações do passado. Por isso, a insistência dele nas questões do amor, com vários exemplos, e nas questões do perdão, da relação com o outro sem interesse, da relação com o próximo como próximo mesmo, e não de algo que se tem em troca. Para isso, nós destacamos, por exemplo, essa parábola do bom samaritano, que é a história muito conhecida, que descia um cidadão da cidade de Jerusalém para Jericó. E salteadores, assaltantes, o pegaram no meio do caminho e o espancaram, tomaram tudo que lhe pertencia e o deixaram quase morto. Aí, pelo caminho, passou um sacerdote e, quando viu o cidadão no estado que estava, passou de largo. É muito importante essa colocação da parábola de Jesus, porque parábola é uma historinha com um efeito moral que ele se utilizava. Por quê? Porque, de repente, às vezes a gente vai numa palestra na casa espírita, e isso não é incomum, aí quando as pessoas saem, pode fazer uma pesquisa que você vai constatar isso. Agora não vai dar para você fazer essa pesquisa, não é? Porque a partir de agora já não dá mais. Aí você pergunta, o que a expositora ou o expositor falou? Falou sobre Jesus. O quê? Falou lá sobre Jesus, ensinamentos de Jesus, mas o que especificamente? Outro dia me indicaram uma palestra. Disse, cara, você precisa assistir uma palestra. Disse, quem é o expositor? Eu não lembro. Mas você lembra o título da palestra? Está no YouTube. Disse, mas qual é o título da palestra? Eu também não lembro. Sobre o que ele falou? Sobre Jesus. Eu disse, bom, vai ficar difícil, né? Não sabe o cidadão, não sabe o título, e ele fala sobre Jesus, você vai encontrar todos os palestrantes falando alguma coisa sobre Jesus. Porque é assim. E o que Jesus fazia? Ele inseria uma parábola, ele inseria uma historinha, porque o ser humano é uma criatura com um volume, nós adultos temos um volume de informações, um volume de experiências gigantescos, não é só dessa existência. Está totalmente no nosso inconsciente profundo e faz a relação com o consciente. Sim, senhor, sim, senhora. O que acontece? Uma palavra dita aqui faz um gatilho que você vai a determinada situação vivenciada, experienciada, conhecida, e quando você volta, o assunto já está lá na frente. Não é assim? Porque nós somos muito ricos. E essa riqueza, se nós prestarmos atenção absoluta numa aula, absoluta, nós conseguimos reter 30%. Absoluta, 30%. Por quê? Porque em determinados momentos esse gatilho funciona. Porque te toca em determinado interesse, determinado ponto de emoção, de pessoas conhecidas, etc., e você vai rapidamente. E é rápido. E quando você voltou, o assunto já foi muito mais para frente. Então, o que ele fazia? Era uma estratégia. Se colocava uma história, às vezes o indivíduo perde o assunto inteiro, mas a história fica gravada. E como é de profundidade na condição do trabalho moral, o indivíduo levava aquilo que ele tinha sintetizado na parábola. Não é genial? Por isso que ele disse, eu aceito um título, sim, de mestre. Porque é, de fato, sem sombra de dúvida. E é interessante que o sacerdote, ou seja, sujeito conhecedor, passa de largo. É para nós pensarmos no exercício do amor. Quantas vezes a gente não passa de largo diante da criatura que a gente não conhece? Por vezes o indivíduo sofre, esse é um exemplo apenas, sofre um acidente aí na I-95 ou na Turnpike. A gente não, uma criatura consciente pode passar, se quiser, de largo, ou pode fazer algo por aquela criatura. Mas eu não sou médico e se eu for tentar fazer um socorro, eu posso criar um problema muito maior. Eu tenho um amigo que ficou tetraplégico, já não está mais, depois de uma cirurgia espiritual.
durma com um barulho desse, com laudo e tudo mais. Não tem só gente que ressuscita aqui nesse centro, né? Tem gente que fica tetraplégico e deixa de ser. O fato é, por incrível que possa parecer. E foi uma senhora evangélica que benze um óleo de cozinha, que passava na coluna dele, e ele, tetraplégico, sentia como se o óleo estivesse fervendo na coluna, que ele não poderia sentir. Passado esse óleo, uns 15, 20 dias, os movimentos começaram a voltar, ele entrou para um processo de fisioterapia, voltou, não a andar, etc. Tetraplégico. Eu vi o laudo de tetraplegia. Ele já voltou a trabalhar. E só tem uma sequela ainda na perna, porque continuam os trabalhos de fisioterapia, ainda precisa de uma muleta uma muleta só para uma das pernas, que ainda está em trabalho de fisioterapia. Não é incrível? Daqui a pouco, não é que a ciência não se importa com isso, a ciência só não põe foco nisso. É um erro dizer que a ciência não se importa com isso, ela só não tem interesse nesse assunto. Mas daqui a pouco nós vamos trombar com o perispírito de uma maneira muito natural. Eu não posso, de fato, porque eu não tenho formação médica. Então, eu não posso, de fato, tentar... E o caso dele... Por que eu citei o caso dele? Porque o caso dele foi exatamente esse. Ele levou um tombo no hotel que estava hospedado a serviço, e as pessoas o pegaram do local que ele tinha caído e o puxaram e o colocaram em cima da cama. E aí foi exatamente... O acidente foi esse, de fazerem a movimentação dele sem nenhuma técnica, sem nenhuma experiência nesse tipo de socorro. Muito bem, eu não posso fazer isso. Talvez muitos de vocês sejam médicos, tenham formação para isso, possam fazer. Mas nós podemos fazer uma prece. Não é verdade? Passarmos o mais rápido possível em segurança, porque o socorro pode estar vindo na nossa mão. E a curiosidade mata o indivíduo. Passo com segurança o mais rápido e podemos dirigir pensamentos de saúde, de paz, de equilíbrio, para que o mentor dele se utilize dessas energias que nós estamos emanando, que nós estamos emitindo, e possa neutralizar determinados efeitos que esse indivíduo possa estar, de repente, entrando até em processo de desencarne, por vezes por problema de demora de atendimento. É não passar de largo. Vem um levita e, ao ver o indivíduo, também passa de largo. Mas aí, não é? Vem um samaritano, que era um indivíduo detestado na comunidade, principalmente por efeitos econômicos, entre outras coisas, porque o samaritano fez o quê? Eles viviam na Samaria, construíram um tempo de garizinho na Samaria e não precisava ir para Jerusalém. Eles eram tão malquistos que, quando eles passavam, por exemplo, na rua, se o sol estivesse na direção, o indivíduo se desviava da sombra do samaritano, tamanho era o preconceito que se tinha. E Jesus usa quem? O próprio. Vinha um samaritano pelo caminho, e o que o samaritano fez? Ele atendeu a criatura, pensou-lhe as feridas, etc., colocou-lhe na sua montaria, levou-o até uma hospedaria e disse assim: cuida dele para o hospedeiro. Está aqui o dinheiro adiantado, e se ele usar mais do que você tem, do que eu estou deixando, quando eu voltar eu te pago. Aí Jesus pergunta: quem desses agiu por caridade? Aí o sujeito responde para ele: o samaritano. Ele diz: não, vá e faça a mesma coisa. Só que os ensinamentos do Cristo são muito mais completos. Quem eram os ladrões? Os ladrões, na verdade, não é só aquele evento do ladrão. Os ladrões, na verdade, são os egoístas, que acabam roubando a paz das pessoas, que roubam a esperança, que são cegos espirituais, que levam dor e sofrimento para as criaturas. Esses são os ladrões que a gente encontra, não é, diante do quadro, nessa viagem que estamos fazendo na vida. O homem ferido, naturalmente, é a humanidade,
que ainda por invigilância acaba sendo ferida, por despreparo, por fragilidade. Por isso que Jesus diz a Pedro, o homem é mais frágil do que mal, no livro Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual é Humberto de Campos. O homem é mais frágil do que mal. A fragilidade do ser está no alto desconhecimento. Quanto menor o conhecimento, obviamente maior a fragilidade da criatura. O sacerdote e o levita são as criaturas que vivem nas aparências, que teorizam o bem, que são dogmáticos, vivem em egoísmo absoluto e são indiferentes. Por isso que Madre Teresa de Calcutá, quando perguntada, já demos essa informação em palestra anterior, o repórter da BBC perguntou o que a senhora gostaria que a ciência inventasse. Ele disse, meu filho, uma pílula que curasse a indiferença, porque o grande problema do mundo é ser indiferente com o problema do outro. Se eu tenho a minha situação resolvida e o outro não, não é problema meu. É sim. É sim. Se eu não posso fazer nada, eu posso fazer muito, orando pela criatura que esteja em desequilíbrio. A criatura que esteja com problema, seja ele de que natureza for. E às vezes o problema somos nós para ele. Não é ele para nós, somos nós para ele. Orando pela criatura, orando por nós, pedindo lucidez para nós, pedindo lucidez para aqueles com quem nós convivemos e, por vezes, a relação ela é difícil. Quem é o samaritano? O samaritano é um indivíduo, né? Às vezes sem cultura, malquisto, mas que exercitou bondade, que exercita bondade, que olha o outro como próximo, que tem o amor incondicional e que tem, na verdade, elevação moral. Se a caridade que a gente entende, que a caridade material, ela é, por um momento, de utilidade, porque ela faz assistência, ela faz inserção social e ela é mais imediata, ela é mais objetiva. Por isso que Emmanuel, o Espírito, através de Chico, na sua psicografia, diz, não adianta você falar de evangelho para quem tem estômago vazio. Ok? Óbvio, porque a criatura, não é? A oxigenação no cérebro está comprometida, porque a maior oxigenação está na região do estômago. Dá ali alguma coisa de imediato. Depois você dá evangelho, ou seja, se a caridade material é válida, porém a caridade moral é aquela que levanta. Por isso que o próprio codificador vai dizer nesse livro, Viagem Espírita, em 1862, são palavras de Kardec. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo, o qual é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino de bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, fantasias, das quais só vos resultarão decepções. Não é genial? É fantástico o que o Kardec traz para as nossas reflexões. E um dos que exercitou isso esteve nas nossas fileiras, que foi o Chico, a começar, por vezes, de uma simples refeição. Nós nos lembramos que, certa feita, você já encontra isso em livro. Ele foi convidado, ele visitava lá o Vila dos Pássaros, em Uberaba, que era um lugar, hoje é pobre, era miserável, na época que ele fazia o que ele se chamava de peregrinação, que ele visitava a casa das pessoas, fazia evangelho na casa das pessoas e levava, na verdade, alimentos, roupas, cobertor e coisa do gênero que ele ia arrecadando. E ele fazia, e ia algumas pessoas junto. Mas, e numa dessas oportunidades, uma senhora que vivia num barraco e tinha um grande problema visual, que ele auxiliava sempre, pediu para que ele fosse, uma das noites, jantar com ela. Aí, ele foi e o que ela tinha para servir era uma sopa rala de batata. Tinha mais água do que batata. E aí se sentaram naquilo que era um arremedo de mesa, de cadeiras, e ela serviu-lhe, então, a sopa. E na sopa tinha uma baratinha morta. E ele foi tomando a sopa
A baratinha estava no canto, e à medida que ele foi tomando a sopa, a baratinha foi vindo para o centro. E aí ele foi tomando a sopa, aí ele empurrava a baratinha, mas era muito líquido, conforme ele põe na boca a barata. Chegou uma hora que estava a barata no centro. Aí ele hesitou, o Emmanuel apareceu e disse assim: você sabe do esforço que essa senhora está fazendo, não sabe? Sei. Você já comeu muita víscera de animal. E quando você tomar canja, você chupa o ossinho do frango. Então coma a barata. Você faria isso? Foi isso que Jesus ensinou. Não comer baratas. Mas amar até o ponto daquilo que pode lhe causar profundo aborrecimento e asco, poder ser por um instante administrado. Por isso que, em relação a Natal, ação de amor, não é apenas pedir para que você compre o livro para ajudar o centro, mas é, de fato, através desse movimento de assistência ao centro, que nos assiste em tempo integral, porque a gente sai daqui, não é com o passe que nós saímos com uma assistência prestada que vai atuar em nós durante toda a semana até nós recebemos novamente na semana que vem. Então não é algo que se tenha valor, mas a gente sabe que a casa não faz nenhuma cobrança para que isso possa acontecer. Mas, em relação às questões do exercício do amor, nós preferimos trazer aqui para dividirmos nas nossas reflexões um depoimento do Adelino Silveira, que é expositor e escritor espírita, e que conviveu com Chico Xavier durante muito tempo. E existe uma passagem que talvez muitos de vocês conheçam, que é a respeito do Jorge. O Jorge era um cidadão que frequentava, que ia algumas vezes no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. E é a respeito dele que nós gostaríamos de ler o depoimento. Isto aqui não é para leitura, isso é um analisador áurico, para ver como é que está a luz das pessoas, entendeu? Mas ele também serve para leitura. Aí diz o Adelino que fez, então, o seu depoimento. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do Grupo Espírita da Prece se estendiam até o amanhecer, viu pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com o Chico, ele chamou-me a atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casimira roto apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios grossos uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros pedaços de dentes totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante, a fim de que saísse de perto da gente rapidamente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias.
Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhes os panos, assistíamos. Alma assim, caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Na verdade, a gente soube, pelo Chico certa feita, que o irmão era alcoólatra, e toda vez que ele se embebedava, ele voltava para casa e queria bater nas crianças. E o Jorge, então, interferia. E quando o Jorge interferia, o irmão socava-lhe e, por acaso, sempre acabava atingindo o rosto, e aquela ferida que ele tinha no lábio não cicatrizava nunca, porque sempre eram problemas de maltratos e espancamento por parte do irmão que queria agredir as crianças. Muitas vezes o vi com marcas no rosto, diz aqui o Adelino, para aliviar a situação. E eu fico pensando se aquela ferida permanente no seu lábio inferior não seria resultante das pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes eu pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram na sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que, aos poucos, me foi cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou de revolta. Seu diálogo com o paciente médium era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa, Jorge? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado, e quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa, o Chico, ainda dizia, agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo, onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, dizia Chico, agora para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Aí, tio Chico, já me lembrei. Naquelas horas o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formavam um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa rota para fora, abotoava o único botão do surrado paletó, colocava as mãos para trás à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade. Olhava para ver se o público estava observando e sapecava o inflado de orgulho. Menina, penteie o cabelo. Joga as tranças para cacunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Esses eram os versos do Jorge. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria. Um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se dilatava e fazia sangrar. Aí ele se aproximava do médium que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro do seu embornal, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não abraçava o Chico, ele se jogava todo, por inteiro, em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca vi o Chico ter aquele recuo instintivo que eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também Chico retribuía beijando-lhe a mão e a face do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta nos seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que tivesse ido. Eu, muitas vezes, a chegar na casa do Chico,
molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo foi passando. Olha que interessante isso. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza. E lembro-me das palavras do apóstolo Paulo que se fazem mais fortes no recesso da minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, de repente, fica tarde demais. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico, que foi este nosso irmão de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus veio pessoalmente buscá-lo. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou o Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como carregasse a criatura mais importante que ele podia ter no planeta. A nossa pergunta que fica diante da história do Jorge, que aqui está para todos nós, é esta figura, para as nossas reflexões. Quando nós desencarnarmos, quem irá ou quem virá nos buscar? Muita paz.